Olá, sejam bem-vindos mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre conexões da Bíblia. Por que milhares de cristãos leem a Bíblia todos os dias, mas não enxergam as conexões que os autores bíblicos enxergaram naturalmente? Eu quero começar essa aula hoje fazendo uma pergunta para você. Como pode existir uma única Bíblia, mas milhares de interpretações diferentes? Como pode existir um único texto e tantas conclusões diferentes do mesmo texto? Como pode existir uma única escritura e, ao mesmo tempo, tanta confusão doutrinária? A resposta talvez vai te surpreender. O problema não está na Bíblia. O problema está na forma como muitas vezes nós lemos a Bíblia. Porque a maioria das pessoas lê a Bíblia como um livro moderno. Mas ela não foi escrita ontem. Ela foi escrita em um contexto hebraico, em uma cultura oriental, por homens que pensavam de forma diferente da nossa hoje. Nós pensamos em capítulos. Eles, quando estavam escrevendo, pensavam em conexões. Nós pensamos hoje em versículos isolados. Eles pensavam em histórias conectadas para dar continuidade, para chegar até os dias atuais. Nós pensamos em textos separados. Eles enxergavam sempre uma única narrativa. E quando ignoramos isso, começamos a interpretar a Bíblia através da nossa cultura, através dos nossos olhares, através do que hoje a gente entende. Ao invés de entendermos a Bíblia através da cultura em que foi escrita. E é isso que eu quero trazer aqui para você, para a gente entender a Bíblia de fato, como ela foi escrita e para os dias atuais, como aplicar na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia e na nossa vida espiritual. Por isso, hoje eu quero mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você lê as Escrituras. E no final dessa aula, eu vou entregar um presente especial para você. Então, fique até o final. Porque eu vou mostrar algumas conexões que levaram como Jesus, Paulo e os apóstolos a interpretarem a Bíblia de forma diferente, como nós fazemos hoje. E quando você entender isso, a forma que eles faziam, nunca mais você vai ler as Escrituras da mesma forma. Mas antes da gente começar, eu quero deixar uma verdade aqui para você. Tudo isso aqui, todo esse curso, essa aula, todo o foco da minha escola teológica, ela tem um único objetivo: desenvolver a maturidade espiritual de cada aluno. Hoje, o nosso curso já passa de 1.000 alunos. Todos eles aprendem em cada aula, em cada encontro comigo aqui, em cada conteúdo dentro da plataforma, que a Bíblia ela foi escrita para que a gente interprete, para que a gente entenda, para que a gente aplique no nosso dia a dia, para que a gente tenha salvação, para que a gente cumpra os mandamentos e ordenanças de Deus e para que a gente tenha maturidade espiritual e discernimento espiritual. Esse é o maior objetivo. Maturidade espiritual, ela não acontece por acaso. Maturidade espiritual não acontece apenas por alguém que frequenta cultos, alguém que vai à igreja. Maturidade espiritual não acontece apenas porque alguém tem muitos anos de caminhada, muitos certificados, muitos cursos. Maturidade espiritual ela é desenvolvida diariamente através de uma rotina espiritual individual. É leitura bíblica, é compreensão, é aplicação, é obediência, é oração, é prática. Esse sempre foi o padrão bíblico, nunca mudou. Alguns autores, alguns palestrantes, alguns professores, alguns teólogos tentam mudar, tentam trazer de uma roupagem nova, uma roupagem moderna, mas eu prefiro sempre utilizar, como eu utilizo aqui, a teologia prática, a teologia do original. Esse sempre, ali dentro, sempre terá o padrão bíblico. É a teologia tradicional que a gente pode se dizer aqui. E a maturidade, ela só vem através de conhecimento e prática. Não existe atalhos, você vai ver que não tem.
Conhecimento sem prática gera informação apenas. Agora, conhecimento aplicado gera transformação. Por isso eu sempre digo, a melhor teologia não é a que você aprende. A melhor teologia é a que você pratica. É que você interpreta e pratica. E é exatamente por isso que o nosso projeto se chama Teologia Prática do Dia a Dia. Então agora vamos aqui trazer a primeira conexão para você entender um pouco dessa teologia, um pouco da minha metodologia. Deixa eu colocar um slide aqui. Esse slide aqui, ele mostra um pouco de como que seria o encontro da ceia. E aí a gente entende, acredita, fomos ensinados, pelo menos a maioria de nós, que a Santa Ceia começou com Jesus. Mas aqui existe um erro muito comum. Milhares de cristãos acreditam que a ceia começou na última noite da vida de Jesus. Mas isso não é verdade. Quando Jesus ele levanta o pão, quando Jesus levanta o cálice, ele não estava criando uma nova cerimônia. Ele estava participando de uma celebração que já existia há mais de 1400 anos. Agora vamos voltar lá em Êxodo capítulo 12, anota aí, para essa aula não ficar muito longa, eu não vou ler o capítulo, depois você leia Êxodo capítulo 12. O que aconteceu nessa época? Israel, ela era escrava do Egito. Ela não tinha liberdade, não tinha identidade, sem futuro. Então Deus ordena que cada família separasse um cordeiro. Esse cordeiro, ele seria sacrificado. O seu sangue seria colocado nos umbrais das portas e naquela noite Deus passaria pela terra. Lembra do último golpe, da última praga do Egito? Aonde os primogênitos iriam morrer? Ali era noite de Páscoa. Agora perceba algo importante. O povo ele não foi salvo por mérito, não foi salvo por força, não foi salvo por conhecimento, ele foi salvo porque estava debaixo do sangue. Séculos depois, Jesus senta à mesa com seus discípulos, todos ali conheciam aquela história. Todos conheciam aquela noite da saída do povo do Egito para o deserto, com Moisés. Todos ali conheciam a Páscoa, todos ali conheciam o Cordeiro, todos conheciam a história de Êxodo 12. Então Jesus pega o pão e diz: esse é o meu corpo. Depois ele pega o cálice e diz: este é o meu sangue, o sangue da aliança. Perceba a profundidade disso. Jesus aqui, deixa eu voltar. Jesus aqui ele não estava cancelando a Páscoa. Jesus ele estava revelando o significado pleno e real da Páscoa. O cordeiro da mesa passa a apontar para o próprio Messias. Agora você entende por que estudar apenas o Novo Testamento produz uma compreensão incompleta? Porque o Novo Testamento, constantemente, ele conversa com o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. O Antigo, ele explica o Novo. O Novo, ele revela o cumprimento do Antigo. E os dois juntos, eles iluminam a nossa vida hoje. E essa é a beleza das Escrituras. Mas essa não é a conexão mais impressionante. Aqui eu vou trazer mais aqui para você. Agora eu quero mostrar algo que Paulo escreveu. Agora que a maioria das pessoas lê rapidamente, sem perceber essa profundidade, eu quero trazer essa conexão para você entender melhor e como que ele faz as conexões. Lembrando que Paulo, ele era um judeu e naquela época ele perseguia cristãos, até ele ter um encontro com Jesus, aonde ele é treinado, aonde ali em Atos fala, ele foi treinado na Arábia, e alguns escritores dizem que ele ficou por 3 anos lá em treinamento. Só depois desse treinamento ele começou o seu ministério messiânico. Mas ele conhecia toda a Torá, toda a lei de Moisés, todos os profetas. Ele conhecia todo o Antigo Testamento que já estava escrito. Ele era conhecedor.
ele era conhecedor das Escrituras. Agora vamos voltar aqui nesse slide para você entender essa conexão. Em 1 Coríntios, capítulo 10, anota para você ler, isso é muito importante. Paulo afirma algo curioso. Ele diz que Israel foi batizada em Moisés. Mas existe um problema. Ninguém entrou na água. Quem entrou na água foram os egípcios. Quem entrou na água, olha essa foto, olha a parte de cima. A Torá, ela narra que todos que estavam com Moisés passaram pela terra seca. O mar se abriu e eles caminharam por entre as águas, com pés a seco. Na parte de baixo, depois que todos os hebreus atravessam, vem o povo, os egípcios, com Faraó atrás deles para matar, o mar se fecha e eles sim morreram afogados. E aí Paulo diz, então por que Paulo chama aquilo de batismo? Ele fala que o povo foi batizado nas águas. Só que não teve água aqui para batizar. Então por que Paulo chama aquilo de batismo? Porque Paulo ele não está olhando apenas para o evento. Ele está olhando para o significado do evento. No pensamento hebraico antigo, o mar frequentemente simbolizava caos, morte, desordem e medo. Quando Israel atravessa o mar, eles não estão apenas mudando de lugar, eles não estão saindo de um lugar para o outro, eles estão mudando de identidade. Uma identidade morre e outra identidade nasce. O maior milagre não foi a abertura do mar. O maior milagre foi tirar o Egito de dentro do povo. O maior milagre disso tudo, desse período, foi tirar o Egito de dentro do povo. Porque atravessar o mar levou algumas horas, mas tirar a mentalidade de escravo levou 40 anos. E podemos dizer que nem esses 40 anos foram suficientes para limpar todo aquele povo. Porque você sabe que todos que saíram do Egito morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, e ali naqueles 40 anos, as crianças que nasceram entraram em Canaã. Mas Paulo, ele olha para esse evento e faz uma conexão extraordinária. O batismo não é apenas entrar na água. O batismo é declarar. A velha identidade ficou para trás, uma nova vida começou. Agora você entende que os apóstolos, eles não inventaram nenhuma doutrina. Eles enxergavam conexões, eles liam o Antigo Testamento, compreendiam os seus significados e explicava como essas verdades sempre apontavam para Cristo, para o Messias. Todas elas apontam para o Messias. E isso nos leva a um dos livros mais mal interpretados da Bíblia, o Apocalipse. Você não consegue entender muito bem o Apocalipse sem Daniel. Muitas pessoas tentam interpretar o Apocalipse, mas nunca estudaram Daniel profundamente. E esse é um dos maiores erros da interpretação bíblica moderna. Daniel, o que ele fala? Vamos ver os slides aqui que vai facilitar. Daniel ele fala de bestas, fala de reinos, tronos, fala de julgamento, fala do Filho do Homem. E séculos depois, o que João escreve em Apocalipse? Ele utiliza exatamente a mesma linguagem: bestas, reinos, tronos, julgamentos. Mas por quê? Porque João ele não estava inventando símbolos. Aquilo ali não estava sendo revelado por Deus a primeira vez ao homem. João ele estava utilizando símbolos
que os seus leitores já conheciam. Agora pense comigo. Se eu ignoro Daniel, como que eu vou compreender plenamente Apocalipse? Por isso tantas pessoas transformam Apocalipse em especulação, porque tentam interpretar o final da história ignorando os capítulos anteriores. Agora você entende o quanto é necessário estudar o Antigo Testamento? Porque ele sempre vai refletir o novo. O novo reflete no antigo. E ambos refletem nossa vida atual. Maturidade espiritual, ela nasce quando enxergamos essas conexões. Então, quando eu falo de estudar teologia, curso de teologia, claro que dentro da plataforma, todos os meus alunos têm 35 módulos completos, de bibliologia até módulos avançados. É um curso bem desenhado, é um curso bem estruturado para que todos os alunos tenham todo o conteúdo, conhecimento para olhar, pesquisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para ensinar, para criar seus sermões, para viver uma vida diante de Deus, para cumprir tudo aquilo que está escrito ali e para aprender e ensinar. Então, quando eu falo de teologia tradicional, é aquela teologia interdenominacional, que é a ideia desse curso. É uma teologia onde não tem doutrinas de igrejas, é onde a gente estuda a teologia tradicional, é onde a gente traz tudo aquilo que está realmente na Bíblia, sem entendimentos de outros autores, sem achismos. É estudar a Bíblia na íntegra para a gente aprender, aplicar, viver o que está ali para depois ensinar. Mas agora chegamos talvez à conexão mais impactante desta aula. Uma frase dita por Jesus na cruz. Quando Jesus ele estava nas últimas horas ali de vida, ele não estava desistindo na cruz. Alguns autores falam isso porque pouco antes dele morrer ele declara: Deus meu, por que me desamparastes? Muitas pessoas leem essa frase e concluem: Deus abandonou Jesus, ele virou as costas para não ver o filho morrer. E a gente vê tanta filosofia, alegoria, coisa motivacional, mas não era isso. Existe um detalhe que quase ninguém percebe aqui. E aí que eu falo, quando a gente estuda a teologia tradicional na linguagem hebraica, porque tudo foi escrito por eles e para eles, e depois Jesus nos enxertou através dele, mas a cultura é toda de lá, então a gente tem que entender questões de lá, culturas. Isso faz diferença sim, você vai entender agora por quê. Então quando Jesus ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O que que ele estava falando ali? Jesus ele estava citando o Salmo 22. Se você ler o Salmo 22, ele é muito longo, eu não vou ler ele aqui agora, senão a aula vai ficar muito longa, mas leia esse salmo para você entender. Ele já começa com essa mesma declaração: Deus meu, por que me desamparaste? E você vai lendo o que está escrito ali, o salmista vai colocando coisas e vai depois vendo o que é que está acontecendo com a vida daquele homem ali, e você vai interpretar justamente o que Jesus estava cumprindo também. Por favor, não deixa de ler o Salmo 22 depois dessa aula para você entender melhor o que eu estou trazendo aqui para você. O que tem a ver isso com o hebraico? No pensamento judaico do primeiro século, quando alguém citava o início de um salmo, ele estava invocando todo o salmo. Então, isso é cultura judaica. Então, quando você fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e você parar até aí, mal algum virá contra mim, nada me tocará. Na cultura judaica, você está lendo, você leu todo esse salmo por completo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você leu todo o Salmo 23. Essa
é uma ideia da cultura judaica. Então, quando a gente lê textos soltos, a gente não entende muito. Mas quando a gente vem trazendo essa cultura, esse entendimento, a tradução ali mais próximo do original, uma teologia tradicional, você vai entendendo e vai encaixando frases, palavras, momentos, comentários, cenas, e chegamos a essas conexões e entendemos que de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia foi escrita e deixada para nós. Essa palavra ela tem poder. Ela teve poder quando foi escrita, tem poder nos dias atuais e até os fins dos tempos ela se cumprirá por completo. Então, quando Jesus ele cita o início do Salmo 22, ele está apontando para o Salmo inteiro. E o que que a gente encontra nesse Salmo? Mãos e pés transpassados, vestes repartidas, sofrimento, mas também o que que vem depois? Vitória, restauração, exaltação. Agora perceba algo extraordinário. Jesus ele não estava apontando para a derrota, Jesus estava apontando para o cumprimento de um chamado. Aí agora você entende por que que contexto é tão importante. Porque sem contexto surgem várias interpretações vazias, errôneas, onde leva as pessoas ao engano ou à motivação, ao êxtase, ao erro. Contextos surge entendimento. E entendimento produz maturidade, discernimento, conhecimento. E quando a gente conhece a verdade, o que ela faz conosco? O que o mestre falou? Conhecereis a verdade e ela vos libertarás. E qual que é a grande lição dessa aula curta de apresentação aqui? Agora vamos juntar tudo isso que a gente falou aqui. Ceia da Páscoa, Mar Vermelho e o batismo, Daniel e Apocalipse, Salmo 22 e a crucificação. O que todas essas conexões têm em comum? Elas revelam que a Bíblia ela não é uma coleção de livros desconectados. Ela é uma única história, uma única mensagem, um único plano redentor. E é exatamente por isso que maturidade espiritual não pode ser construída apenas com mensagens motivacionais. Maturidade espiritual, que para mim é uma. Eu repito sempre isso, e sempre os meus alunos já entenderam isso, é o que a gente tem que buscar diariamente, é o que nos eleva de alma, é que nos faz encontrar cada dia, todos os dias, aquele que nos deu vida, aquele que quer se revelar a nós. Parece que ele está escondido, longe, distante da gente, mas o Criador ele quer se revelar, só que ele se revela de acordo com o que você o busca, de acordo com o que você o conhece, de acordo com o que você cumpre de vontade, de mandamento, de desejos, daquilo que ele deixou para nós. E você só vai conseguir fazer isso tudo conhecendo o que está na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida, não só vida física, mas também vida espiritual. Tudo está ali. É o nosso manual de vida. E a maturidade espiritual, ela exige sim estudo, profundidade, compreensão e principalmente prática, porque não adianta nada você ser um aluno meu interessado em ter o certificado só para mostrar para as pessoas, olha, eu tenho um curso de teologia e não ter o conhecimento. O conhecimento ele vai te libertar, o conhecimento ele vai te elevar, o conhecimento ele vai criar maturidade em você. O conhecimento ele vai te dar discernimento para você olhar, ouvir, sentir, enxergar se aquilo que está acontecendo é algo de Deus, é algo do diabo, é algo que está te levando para Deus, é algo que está te tirando de perto dele. Se aquela pessoa está falando algo contrário a Deus, ou se ela está falando algo que é bíblico. Então, esse discernimento é o que hoje eu vejo que falta em muitas pessoas, porque elas não estão preocupadas em ter o conhecimento para viver. Eu vejo muitas pessoas com a preocupação de fazer cursos para dizer que tem um curso. Ou pregam, mas não vivem o que pregam. Não tem uma comunhão diária, não tem uma rotina, não tem
um nível de maturidade espiritual para a vida dela. Eu não estou dizendo para você ter tudo isso para mostrar para as pessoas, olha o santão, olha só, eu queria tanto ter. Não é isso. Você sabe que nós temos a nossa salvação e ela é individual. Então isso tudo é para instigar você a buscar o conhecimento da forma mais correta possível para você viver o que está escrito ali. Então maturidade espiritual, ela exige estudo, profundidade, compreensão e prática. A maturidade ela só vem através de conhecimento e prática. Não existe atalhos. E quanto mais você compreender a palavra, mais você compreende o próprio Deus, mais intimidade com Ele você tem. É porque é através da palavra, da obediência e da oração que nós criamos essa conexão com o Criador. Agora imagine uma pergunta. Se apenas 4 conexões que eu trouxe aqui já revelaram tanta profundidade para você, quantas outras conexões ainda existem? Como estudar contextos históricos, como compreender cultura judaica, como interpretar corretamente os textos, como evitar erros de interpretação, como desenvolver uma rotina sólida de crescimento espiritual, de estudo, de devocionais. Então foi exatamente para responder essas perguntas, essas dores, essas dúvidas, essas dificuldades que eu encontrei na minha vida há 15 anos atrás, quando eu comecei o meu ministério, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer as minhas formações teológicas, quando eu fiz as minhas primeiras faculdades, depois cursos, depois outros livros, e a gente sempre está estudando e não para de estudar. Eu sou apaixonado por estudar as Escrituras. Então, a minha primeira formação teológica tem 15 anos. Eu me formei em teologia, no ano seguinte eu estava me formando em psicanalista. E ali eu consegui juntar tudo aquilo ali, por quê? Porque a teologia, a Bíblia, me trouxe uma visão diferente de mundo espiritual. E de lá para cá, em todos esses anos, eu venho não só criando a minha rotina, desenvolvendo a minha vida espiritual, a minha vida individual, mas também com a minha esposa, com os meus filhos, com os amigos próximos. E agora, alguns meses para cá, eu desenvolvi esse curso pensando nessa mesma dificuldade que as pessoas têm, de encontrar algo, um curso, onde ela possa ter um conhecimento bíblico para ela conhecer, praticar, viver e ensinar da forma correta. Foi exatamente para responder essas perguntas que eu criei esse curso de formação teológica. É um curso livre? Sim. É um curso que tem certificado? Sim. Porque o nosso objetivo não é apenas ensinar a teologia. O nosso objetivo é ensinar você a viver aquilo que aprende. Porque a melhor teologia não é a que você aprende. A melhor teologia é que você pratica. E é por isso que essa formação ela se chama Teologia Prática do Dia a Dia. Agora eu quero mostrar para você a plataforma do curso. Talvez você chegou aqui agora, talvez é o primeiro vídeo que você está vendo. Eu quero mostrar a plataforma dentro do curso. Quais são os módulos? O que é interessante você estudar? Por onde que você começa os estudos? Como que é o curso, as matérias, as ferramentas? Então é interessante eu te mostrar isso aqui, porque se você descobrir, se você escolher começar a estudar um curso de teologia, eu desenhei esse curso aqui num formato onde vai auxiliar você na sua caminhada. Deixa eu mostrar aqui por dentro. Então, esse aqui é a nossa plataforma. É um aplicativo onde você acessa no seu tablet, no seu computador, no seu celular e até na televisão smart, tá? Então, quando você entrar dentro do aplicativo, você vai ver essas caixinhas aqui. Então, aqui tem a apresentação do curso, aqui tem o nosso grupo de alunos secreto, aqui é onde estão as aulas em vídeo. Então, quando você clicar, vai aparecer aqui do lado todas as aulas. Então, você vai descendo aqui, tem todas as aulas em vídeo, tá? Então, aqui tem alguns temas de aulas. Vamos voltar aqui. Então, as aulas em vídeos, ela fica aqui nesse terceiro. Esse aqui é um bônus, como eu te falei,
eu sou também psicanalista e terapeuta, então existe uma jornada da alma, são 7 aulas terapêuticas para auxiliar as pessoas na parte de inteligência espiritual e emocional. Então, isso aqui é um bônus para os alunos, ele está aqui dentro, tá? E aqui são os materiais didáticos. São os materiais onde você vai estudar dentro do seu tempo. Todas essas aulas são aulas gravadas, a cada 15 dias sobe aula nova aqui. E aqui são os módulos que você vai aprender. Então, os módulos aqui eu quero te mostrar por quê. Para você entender qual que é a minha didática, a minha metodologia. Como que eu entendi que uma pessoa que quer estudar teologia, que quer desenvolver ou que quer apenas conhecer o meu método, porque nesses mais de 1.000 alunos aqui, eu tenho pastores, diáconos, presbíteros, missionários, pregadores, evangelistas, tem teólogos aqui dentro, porque eles gostaram da minha metodologia, da minha forma de ensino. Então, quando você for começar a estudar, ele já está numa ordem lógica de estudo. Então, a gente vai começar pelo módulo 1, maturidade espiritual, depois você vai para discernimento, batalha interior, panorama das linhas teológicas, panorama da antiga aliança, panorama da nova aliança, restauração interior e estudo da fé. Essas primeiras aqui, essas primeiras 8 matérias, eu digo que é aquela que você vai desenvolver na sua vida particular. Por isso que, se você olhar, são matérias mais voltadas a quê? Algo individual, maturidade, discernimento, batalha ou cura interior, os panoramas para você entender muito da Bíblia, como que ela está escrita, como que ela está desenhada, como que ela está formatada, restauração interior e estudo da fé. É um estudo muito profundo, tudo dentro do original. Depois você vai começar a conhecer aqui as matérias que na maioria dos cursos de teologia existe, que é a bibliologia, a doutrina de Deus, a antropologia bíblica, e aqui nós vamos descendo, vamos descendo. Então todos esses quadradinhos aqui são os módulos que você vai conhecer e vai estudar. E o mais importante, você pode abrir e estudar isso aqui no tempo que você quiser. Esse curso aqui, ele é um curso livre. Então você estuda no seu tempo, na hora que você puder, e você tem o controle de estudar dentro do seu tempo. Aqui tem mais bônus, então esses bônus aqui são bônus surpresas, e aqui é onde você solicita o seu certificado quando você finalizar o curso. Finalizou o curso, dentro do seu tempo, não tem um limite de tempo, não tem um limite determinado. Como é um curso livre, você vai abrir a plataforma no dia e horário que você quiser, vai estudar as aulas, vai ler o material, baixa, imprime as apostilas. Não quero imprimir. Pode ler no próprio aplicativo, você pode ler no computador, pode baixar para o computador, enfim. Quem vai decidir e se organizar como estudar esse curso é você. Finalizou todo o estudo ali, todos os materiais, você vai clicar lá embaixo e vai solicitar o seu certificado. E ali você entendeu como você pode começar naquela jornada de crescimento espiritual ainda hoje. Então esse curso aqui ele tem um valor simbólico. É um valor apenas para manutenção dessa plataforma. Você vai ver que não é um valor exorbitante. Eu não fiz isso aqui para ganhar dinheiro. Eu fiz isso aqui realmente para auxiliar as pessoas que estão buscando um curso de teologia livre, onde elas têm um certificado, um acompanhamento, um grupo de estudos e materiais que vai aprofundar e ajudar você na sua caminhada, tanto teológica como da fé. Ele vai te auxiliar nas suas pregações, nas suas missões, vai te auxiliar nas aulas que você pode estar ministrando como professor de escola dominical e principalmente na sua vida espiritual. Então, se você tem interesse de começar a estudar comigo, a conhecer um pouco mais desse mundo de teologia, é só você clicar nesse link aqui abaixo. Aqui embaixo tem um link, tem um botãozinho, você vai ser direcionado para o checkout. Fez a compra ali, a sua matrícula, não tem mensalidade, você vai pagar uma única vez, um único valor. Você vai ver que é um valor simbólico mesmo. Não, é um valor que um lanche é mais caro do que
esse curso completo aqui. Vale muito a pena. Então você vai clicar, vai se inscrever. Quando você fizer o pagamento, você escolhe ali cartão ou Pix, vai chegar no seu e-mail em 2 minutos o acesso ao aplicativo. E você já tem tudo liberado ali para você, tá bom? Então, bons estudos. Eu espero que você comece a estudar junto comigo aqui e que juntos a gente comece aí uma caminhada de evolução espiritual. Que o Eterno te abençoe. Clica aqui no link. Eu espero você do lado de cá para a nossa primeira aula.